Bom, então a aula passou a ser gravada a partir desse momento, informo a todos. Oficialmente, então, abrimos a nossa quarta aula do curso de aperfeiçoamento para professores de matemática. Boa noite a todos que estão presentes, boa noite à professora Marina, que inicia essa aula. Marina, desejo a você uma excelente apresentação, a todos os alunos uma ótima aula. Se vocês precisarem de mim, eu estou no WhatsApp, tá bom? Tá bom, pode deixar. A Thaís está aí, né? A que vai me auxiliar. Se também qualquer coisa, ela está aqui. Ela ajuda aí. Tá bom? Muito obrigado. Beleza. Boa noite. Obrigada, Cristina. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu me apresentar aqui rapidinho, né? Só um minutinho aqui, vocês já estão vendo minha apresentação, né? Eu vou falar hoje sobre matemática financeira, o uso do Excel para a resolução de problemas mais complexos. Meu nome é Marina Muniz de Queiroz, eu sou professora lá do campus Nepomuceno, né? Quem entrou aí um pouquinho antes estava vendo a gente falando sobre o frio e sobre, né, o Cefet lá de Nepomuceno. Na verdade, eu sou de Belo Horizonte e eu passei no concurso lá em Nepomuceno, que é no sul de Minas, e me mudei para lá, mas ainda fico, né, indo e vindo, porque minha família é daqui de Belo Horizonte. Eu dou aula lá no Cefet, lá a gente tem 3 cursos técnicos e um curso de engenharia, a graduação em engenharia. Então, eu atuo nos 2 níveis, porque lá é um Cefet bem pequeno. Então, os professores, somos 4 professores de matemática que dão aula em todos os níveis. Então, eu tenho contato com o pessoal do ensino médio, né, do ensino técnico, que faz o médio juntamente com o técnico, e também dou aula na graduação, lá noturno, engenharia elétrica que a gente tem. Antes de a gente começar, deixa eu falar um pouquinho como que vai ser essa apresentação. Eu vou falar um pouco de matemática financeira, de alguns problemas um pouco mais complexos do que os que a gente costuma ver, que a gente costuma passar para os alunos. E para resolver alguns desses problemas, ou para facilitar a nossa vida, a gente vai usar o Excel. Aí, só para saber, vocês conseguem levantar essa mãozinha, né? Quem aqui não sabe nada de Excel? Tem alguém aqui que nunca usou o Excel, que não sabe nada? Podem digitar no chat também, se for o caso, que eu estou vendo aqui o chat. Então, todo mundo sabe um pouquinho de Excel. Ou então vocês não estão conseguindo levantar a mão, né? Sabe o básico, tá? Eu vou falando também, vou explicando para quem não sabe, e se por acaso lá para frente, quando a gente for usar o Excel, vocês tiverem alguma dúvida de como que faz, até no final da aula eu posso explicar mais detalhadamente se for o caso. Na verdade, a gente vai usar coisa básica aqui, a gente vai usar o Solver, não sei se vocês já tiveram contato com essa ferramenta do Excel. E a gente vai travar célula, isso não sei se vocês sabem, né? Mas é uma ferramenta que é interessante a gente saber até para o nosso dia a dia, né? Então, eu vou explicando na hora que a gente for fazendo. Quem já souber aí um pouquinho de paciência, né? Pode até, se quiser, abrir o Excel e ir fazendo junto. E quem não sabe, caso tenha alguma dúvida lá para frente, vocês param e me perguntam, tá bom? E eu vi aqui também que é bastante variado o público, né? Vocês estão em qual estado? Tem alguém aí do sul de Minas? Ninguém do sul de Minas? Ah, BH, São Paulo. Ah, tem muita gente aqui, né? De perto aqui, Contagem, Ouro Preto. Ah, legal. Sul de Minas não tem ninguém, então, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar então para, né, aquecer um pouquinho aqui. Tem muita gente de Minas, pessoal de São Paulo também. Então, espero que seja bem proveitoso esse curso e a gente vai tirar a dúvida lá no final, né, na última meia hora, mas se por acaso ficar alguma dúvida aqui no meio do caminho, vocês podem me perguntar. Eu toda hora vou olhar o chat também, né, que aí eu consigo ver se surgiu alguma dúvida no meio do caminho.
Outra coisa, antes da gente ir para o Excel, se vocês tiverem uma calculadora aí do lado, inclusive deixa eu pegar a minha aqui, vocês, por favor, fiquem com elas aí para me ajudar a fazer as contas aqui. Mais uma coisa, Thaís, o pessoal está aguardando aqui no lobby. Você consegue admitir todas essas pessoas ou só eu? Porque na hora que eu estiver apresentando, se entrar mais alguém, eu não vou conseguir. Oi, eu não estou como apresentadora, não, eu não consigo. Não, tem como eu te colocar, será? Porque isso você admite para mim, porque na hora que eu estiver apresentando, senão eu vou ter que parar. Ou só o Cristiano que consegue te colocar? Eu não sei, mas eu acho que é só o Cristiano. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um minutinho. Peraí, gente, a gente já vai começar, tá? Ah, que eu acho que eu consigo te colocar. Deu certo, Thais? Não, né? Deu. Você consegue adicionar as pessoas? Eu sim. Isso. Ah, beleza, gente. Então, pronto. Problema técnico resolvido. É só porque senão toda hora eu ia ter que parar a apresentação para poder adicionar o pessoal. Então tá, gente. Vamos começar então, finalmente. Eu escolhi esse tema de falar de matemática financeira, porque quando a gente dá aula para o ensino médio, a gente vê que esse é um assunto que geralmente chama a atenção dos alunos, né? Um pouco mais do que as outras coisas que são mais abstratas. Então, matemática financeira está aí no dia a dia, o tempo todo, em tudo que a gente faz, no jornal, né? Você vai pensar no sistema de juros, que tipo de juros? Juros simples, juros compostos. Se você vai num shopping fazer uma compra, tá lá, você vai comprar à vista, você vai comprar parcelado, qual decisão que você vai tomar, baseado em quê? Para quem já está aí pensando na casa própria, no carro, também tem os financiamentos, né? Que tipo de financiamento você vai escolher, saque ou price? Se você vai fazer um empréstimo, se você vai, quando você olhar as taxas dos bancos, taxa de cartão de crédito, quando você tem um dinheiro sobrando e vai fazer um investimento, o que será que vale a pena? Então, é um assunto que está no dia a dia, né? Então, isso geralmente prende mais atenção, você consegue fazer com que os alunos se sintam mais envolvidos com essa disciplina do que com outras que são mais teóricas e mais abstratas. E, por incrível que pareça, eu não tive nenhuma disciplina de matemática financeira quando eu estava, depois que eu saí da escola, quando eu estava na graduação. Eu fiz o curso de bacharelado em matemática. Eu não sei se o curso de licenciatura em matemática tem, mas o que eu fiz não tinha nenhuma disciplina de matemática financeira. E muitas coisas, inclusive, que eu vou falar aqui para vocês, eu aprendi em uma matéria que eu fiz à parte, mais de economia, que eu puxei essa matéria, do que dentro do curso de matemática. E só fui ver isso realmente na graduação. Se eu não tivesse feito essa matéria, né, depois, né, quando eu fui estudar outras coisas, eu tive contato com isso. Mas dentro do curso, foi a única vez que eu tive contato com essa matemática financeira aqui. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês. Eu acho que para alguns vai ser novidade. E se não for novidade, pelo menos a gente pode discutir, né, e recapitular um pouquinho aqui alguns temas interessantes. Primeiro, a gente vai começar com alguns conceitos básicos. Começando com os juros compostos. Nem vou falar de juros simples aqui, porque na vida real não existe juros simples, né? Talvez em um caso ou outro a gente possa trabalhar com juros simples, mas no geral, o que está aí em vigência, o que se apresenta no dia a dia são os juros compostos. E aí todo mundo já sabe, né? A fórmula aqui de juros compostos, né? O meu montante vai ser o capital inicial multiplicado por 1 mais I, que é o meu fator aqui de correção, elevado a N. Então, tem duas coisas importantes aqui que vão determinar o meu montante. A taxa de juros, né? Quanto mais alta a taxa de juros, né, maior o meu montante, e esse tempo. Sendo que esse tempo aqui, gente, ele é muito importante. Por quê? Isso aqui, diferente lá dos juros simples, né? Isso aqui é exponencial. Então, o crescimento desse montante, ele é exponencial. Por isso que quando a gente pensa em
no futuro, aposentadoria, a gente pensa em juros compostos e a gente pensa em um tempo longo. Então, esses juros aqui, esse tempo aqui, ele faz muita diferença lá no montante que você pensa em receber daí a tantos e tantos tempos no seu investimento. Só um minutinho. Voltando aqui, então, a primeira pergunta que eu faço, que os estudantes de cara erram, é o seguinte, que vocês vão saber, é que uma taxa de juros de 2% ao mês não é equivalente a uma taxa de 24% ao ano, né? Isso aqui, quando a gente está tratando de juros compostos, eu acho que isso é claro para todo mundo, né? 2% ao mês não é a mesma coisa de 24% ao ano. Talvez para os alunos isso não seja muito claro, mas a gente pode calcular aqui. Vou calculando aqui com vocês. Quem tiver com calculadora aí, por favor, pegue também para me ajudar. O que que acontece? A gente, como que a gente calcula a taxa equivalente a 2% ao mês? A gente está multiplicando, na verdade, quando a gente calcula uma taxa, quando a gente tem uma taxa de 2% ao mês, a gente está multiplicando o nosso capital por 1 mais 0,02, né? Elevado a 12, certo? São 12 meses, né? Então, se eu quero saber em um ano, eu vou elevar a 12. Então, isso aqui é o nosso capital vezes 1,02 elevado a 12. Quanto que dá isso aqui? Faz aí para mim. Deixa eu fazer. Eu vou fazendo aqui na calculadora, enquanto a gente não vai para o Excel. Aí vocês vão fazendo também para ver se minhas contas estão certas. Se eu errar alguma coisa aí, vocês me falam. Então, isso aqui dá 1,2682. Aproximadamente, tá? Vamos arredondar aqui. Então, isso aqui, o nosso capital está sendo multiplicado por esse valor aqui. Ou seja, a taxa de juros aqui, se a gente subtrair 1, em um ano é de 26,82%. Aproximadamente, aí vamos colocar só para ficar mais fácil de falar, né? 27%. Então, não é 24%, quando você aplica uma taxa de 2% ao mês, em um ano, a taxa equivalente não é 24%, né? É 27%. Isso por causa dos juros compostos, né? Esse 2% ele está sendo aplicado, não é mais em cima do capital, é em cima do que você já foi ganhando, né? Seu capital ele vai aumentando a cada mês. Então, a gente consegue, dada uma taxa aqui ao mês, a gente consegue calcular uma taxa equivalente, né? Para qualquer período de tempo, basta mudar aqui o valor do N. E também, se a gente quiser saber, e essa taxa de 24% ao mês? Como que a gente faz para calcular? A gente quer saber essa taxa, a gente quer saber o contrário agora, né? Essa taxa aqui, ó, 24% ao ano, ela é equivalente a qual taxa aqui por mês? Então, dá para a gente fazer isso aqui, né? Descobrir. A gente consegue resolver isso, isolar o I. Então, se a gente fizer essa conta aqui, enquanto eu escrevo aqui, vocês podem até fazer essa conta. Isso aqui, se a gente fizer, isso está deu 1,81%. Certo? Já coloquei aqui o valor em porcentagem. Então, para ter uma taxa de 24% ao ano, a taxa que você tem que cobrar por mês não é 2%, é 1,81%. Ok? Então, acho que essa parte aqui é clara para todo mundo, né? Vou passar para frente para ver coisas mais interessantes. Quando a gente fala de dinheiro, o grande erro que acontece é tentar comparar dois valores em tempos diferentes. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. Por quê? R$100 hoje não é a mesma coisa de
R$100 há 10 anos atrás, né? Isso aí está muito claro para todo mundo. Quando a gente pega um espaço de tempo muito grande, isso é muito claro, né? R$100 hoje, definitivamente, não representa a mesma coisa de R$100 há 10 anos. E da mesma forma que no futuro, né? E não estou falando num futuro grande, não. Estou falando num futuro distante, não. Estou falando no mês que vem. R$100 hoje já não é a mesma coisa de R$100 mês que vem. Inclusive porque, pensando na inflação, pensa em alguma taxa, na inflação, por exemplo, né? Inflação alta desse jeito, o que R$100 há um ano era uma coisa, R$100 agora é outra. Então, se você quiser comparar dois valores, você tem que comparar dois valores que estão no mesmo tempo. Eu não posso comparar R$100 hoje com R$100 daqui a um ano, porque existe uma taxa aí envolvida, né, no passar desse tempo, que tem que ser aplicada a esses R$100 para eu saber quanto que ele vai valer daqui a um ano, ou quanto que ele valia no passado. Isso chama valor presente e valor futuro. Então, a gente só pode comparar dois dinheiros, dois capitais, dois valores que estão na mesma época. Se eles estiverem em épocas diferentes, então a gente tem que aplicar as taxas, que foram as taxas com as quais você está trabalhando, as taxas que te importam, para você transportar esse dinheiro que está no presente para o futuro, ou o contrário, né? Você pode fazer as duas coisas. Se você está no presente e tem um valor que você quer comparar lá no futuro, você pode transportar esse valor que está no presente para o futuro, ou fazer o contrário, né? Transportar esse valor do futuro para o presente. E a gente sempre transporta esse valor multiplicando, né, por esse fator aqui que depende da taxa e depende do tempo. Então, isso aqui a gente tem que ter bem claro. Toda a aula é baseada nisso. O dinheiro depende, o valor dele depende em qual tempo que você está. Se você está em tempos diferentes, a gente não pode comparar dois capitais em tempos diferentes. Antes da gente ir para a próxima questão, então, eu vou estabelecer uma anotação aqui com vocês que eu acho que facilita a nossa vida. É o seguinte, vamos supor que aqui no presente eu vou chamar de V1, o dinheiro que eu tenho, o valor que eu tenho aqui no tempo 1, e V2, o valor que eu tenho lá no tempo 2. E tem uma taxa de juros I aqui envolvida. Aqui no V1 eu estou no tempo T1, e aqui no V2 eu estou no tempo T2, e tem uma taxa de juros envolvida aqui entre esses dois tempos. Então, como que eu faço para comparar os dois? Eu só posso comparar V1 com V2, eles estão em tempos diferentes. Se eu ou levar V1 para o tempo do V2, ou trazer o V2 para o tempo do V1. E eu sempre faço isso usando essa fórmula aqui, né? Então, o que vai ser o V2? O V2, ele é o V1, só que corrigido, né? Corrigido pela taxa de juros mais 1, elevado ao tempo que se passou para você sair do V1 e chegar no V2. Não vou colocar que é uma unidade de tempo, não, tá? Vou colocar que esse V1 aqui, ele estava no tempo T1 e esse V2 está no tempo T2. Então, aqui se passou um tempo T2 menos T1. Para ficar claro isso, a gente vai representar assim, olha. O V1 está no tempo T1 e o V2 está no tempo T2. Okay? Então, a gente sempre vai representar assim. E a taxa de juros é aí. Então, a gente, dentro do parênteses, a gente vai sempre colocar o valor e o tempo em que ele está. Então, o V1, ele está no tempo T1, o V2, ele está no tempo T2, e eu posso descobrir o V2 a partir do V1, multiplicando pelo fator elevado à diferença de tempo entre os dois. E da mesma forma, isso aqui vocês concordam que eu estou transportando o V2 lá para o futuro, né? O V1 lá para o futuro, né? Eu estou multiplicando o V1 pelo fator aqui elevado ao tempo. Mas eu também posso fazer o contrário. Aqui, ó, se a gente passar dividindo, né, o V1 também pode ser obtido, se eu quiser obter V1, pegando o V2 e dividindo por 1 mais I elevado a T2 menos T1. Então, se eu dividir, eu estou voltando no tempo, se eu multiplicar, eu estou indo para o futuro. Então, só lembrem dessa notação aqui, beleza? V1, T1 significa que é o valor V1 no tempo T1. Isso aqui vai facilitar os problemas. A gente escrever
a gente escrever a nossa solução para os problemas. Então, vamos ver o primeiro problema aqui. Como que a gente pode usar isso? Nesse primeiro problema aqui, a gente tem que um cliente pegou emprestado, né, R$800 do banco, porque a conta ficou negativa, então pegou emprestado R$800. E para amortizar a dívida, gente, é pagar essa dívida, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre amortização. Por enquanto, pensa que amortizar é pagar a dívida. Então, para pagar a dívida, primeiro o cliente depositou R$300 e depois depositou, após um mês, e depois no segundo mês ele depositou 400. Vou fazer um fluxo aqui só para a gente ver. Então, aqui, ó, no tempo, começou com o quê? Com o cliente pegando emprestado aí R$800. Então, no tempo zero aqui, ele pegou R$800. E aí, agora ele tem que pagar, né? O banco espera que ele pague, né? Então, ele vai pagar aqui, ó, no primeiro mês, ele pagou 300. No segundo mês, ele vai pagar 400. Não pagou a dívida ainda, então, no terceiro mês aqui, ele tem que pagar, vou chamar de P aqui. Ele tem que pagar uma prestação aí que a gente não sabe quanto que é. A gente sabe a taxa de juros. A taxa de juros é de 15%. Deixa eu colocar ela aqui no canto. Ao mês, né? Isso aqui também é importante. Taxa de juros, o quê? Ao mês, o que é uma taxa de juros altíssima, 15% ao mês, né? Os investimentos estão pagando 15% ao ano. Imagina você pagar para o banco 15% ao mês. Então, vamos lá. Ele quer saber quanto que o cliente tem que depositar aqui a última parcela para poder quitar essa dívida. O que eu vejo que os alunos pensam aqui, geralmente, quando vão fazer essa atividade? Eles pensam o seguinte, tá 15% ao mês a dívida, então eu vou ver quanto que é que ele tem que pagar de juros aqui em cima dos 800, né? Ele já pagou 700 e aí a gente vai ver quanto que dá isso. Vamos ver, então, como que funciona esse raciocínio. Só uma coisa aqui que todo mundo tem bem claro, que esse P aqui é maior que 100, né? Ele pagou aqui 700, ele não vai ter que pagar só 100, porque o banco está cobrando juros. Então, uma coisa aí que tem claro é que isso aqui é bem, e os juros caros, né? Então, que isso aqui é bem maior do que 100. Então, vamos ver quanto que é. Um aluno, eu acho que ele pensaria assim, olha, se ele nunca tivesse visto isso, né? Um aluno normal do ensino médio. Ele pensaria assim, eu vou pegar 800 e vou verificar quanto que é que vai dar de juros aqui. Então, eu vou fazer essa conta aqui. Passam aí na calculadora para vocês irem conferindo para mim. Uhum. 1,15 elevado a 3. Então, isso aqui, ó, dá 1.216 e 70, né? Aí o aluno vai pensar, ele já pagou R$700 aqui, então eu vou tirar R$700 aqui. Né? Então, tiro 700, vai dar 516. Então, ele vai ter que pagar 516,70. Bem, não é assim, é até um raciocínio razoável, mas está errado, né, gente? Por que está errado? Qual que é o problema aqui? Pensa aí. Quem quiser responder aí pelo chat. Ele teria que cobrar o juro por mês e ir amortizando primeiro os R$300, depois juro de novo, depois amortizava 400 e no final do terceiro mês ele teria o valor fechado da terceira prestação. Certinho. Isso mesmo. O problema aqui, gente, é que ele foi pagando a dívida ao longo do tempo, né? Então, esses 800 aqui, ele pagou aqui 300 no primeiro mês, ele pagou 400 no primeiro mês. O problema aqui, e ele vai pagar o restante aqui no último mês. Então, o problema desse raciocínio aqui, que eu acho que é um raciocínio normal de um aluno de ensino médio, é que ele não levou em consideração que esses 300 e esses 400, lá na frente, ele não vale mais 300 e 400, ele vale um pouco mais. Então, certo? Da mesma forma, essa dívida aqui de 800, ela foi
ele foi pagando essa dívida aqui ao longo do tempo, né? Então, esse raciocínio aqui, ele tá incorreto. E vale aquilo que eu falei. Está incorreto por quê? Ele comparou valores de tempo, ele comparou valores, né, dinheiro em tempos diferentes. Então, como que a gente resolve isso aqui? Vou escrever aqui de uma forma mais simples. Vamos levar todos esses valores aqui lá para o futuro? O que ele fez com 800, né? Quando ele multiplica aqui 1,15 elevado a 3 por 800, ele está transportando essa dívida de 800 lá para o futuro. Faltou transportar o 300 e o 400 também. Então, ó, 800. O 800, ele está em qual tempo, gente? A gente começou com ele, né? Pegou emprestado, então começou no tempo zero. Então, esse 800, ele vale 800, mas vale 800 lá no tempo zero. Hoje em dia, ele vale outra coisa, né? Depois de 3 meses. Esse 300, ele vale 300, mas ele vale 300 lá no tempo 1. Aqui, ele vale 400 no tempo 2. E o P, que é a última prestação, vai valer P, mas vai valer P no tempo 3. Então, a gente tem que jogar, cada parcela que está em um tempo diferente, o que a gente tem que fazer é jogar essa parcela jogar todas essas parcelas para o mesmo tempo. Eu acho mais fácil enxergar jogando tudo para frente, mas tanto faz, vocês podem escolher. Inclusive, se vocês quiserem jogar para o tempo 2 ou para o tempo 1 também, não faz diferença nenhuma. Aproveitando essa conta aqui, vamos jogar tudo lá para frente, olha. O 800 lá no terceiro mês, ele não é mais 800. Aplicando juros, ele é 800 vezes 1,15 elevado a 3. O 300, ele foi pago no mês 1. Então, como a gente está avaliando tudo lá no mês 3, tem 2 meses de diferença aí. Então, esse 300, lá no mês 3, ele vai valer 300 vezes 1,15 ao quadrado. Mesma coisa para o 400. E o P, ele já está lá no mês 3, né? Então, no mês 3, ele vale P mesmo. E a gente pode fazer essa conta aqui e descobrir, então, quanto que tem que ser esse valor de P. Esse valor de P, já fiz essa continha aqui. Ele vale 359,95. Então, a prestação aqui, ó, é menor do que 516,70, né? Porque ele já foi pagando a dívida aqui ao longo dos outros meses. Então, esse aqui é um primeiro exemplo para vocês terem uma ideia, então, de como que a gente faz quando a gente está trabalhando com valores que estão sendo pagos em meses diferentes, que é o que normalmente acontece, né? Quando a gente vai fazer pagar uma prestação, quando você resolve parcelar alguma coisa, né? Isso aqui realmente é um problema da vida real. Inclusive para os alunos é interessante, porque pode ser que eles não vão agora, no momento, fazer um financiamento de uma casa própria, né? Talvez esteja um pouco longe disso, mas um financiamento estudantil, por exemplo, né? Eles precisam saber como que são aplicados os juros, como que é feito esse financiamento, esse empréstimo. Então, esse primeiro exemplo aqui, acho que deu para pegar como que a gente tem que tratar esses valores que estão em tempos diferentes, né? Vamos ver mais um aqui para esclarecer melhor as coisas. Então, aqui é a mesma coisa, olha, peguei um empréstimo de R$1.000 com juros de 6,5% ao mês, caro, e vão pagar em 3 parcelas iguais, a primeira um mês após a contratação. Qual que é o valor de cada parcela? Então, aqui já é diferente, aqui as parcelas são iguais, e a gente tem que calcular quantas parcelas. Fazer o fluxo aqui da mesma forma, só para ficar mais fácil de ver, ó. Inicialmente, então, o empréstimo é de R$1.000, e vão ser quantas? 3 parcelas iguais. P, P e P. Ô, gente, eu estou usando aqui uma mesa digitalizadora, então eu não consigo fazer os negocinhos muito retos. Problemas da tecnologia, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a taxa de juros também. Então, isso aqui é parecido com outro problema, né? Isso aqui foi feito, esse 1.000 o empréstimo foi feito no primeiro mês.
no mês 0, e depois a partir do primeiro mês aqui, então no primeiro mês, no segundo e no terceiro, as prestações iguais. Então, vamos escrever da mesma forma, ó. O R$ 1.000 que foi emprestado no tempo 0 tem que ser igual à prestação que foi paga no tempo 1, mais a prestação no tempo 2, mais a prestação no tempo 3. Isso aqui é interessante porque lá para frente a gente vai ver que isso aqui é um sistema de financiamento. Para quem já conhece o sistema de financiamento, vocês vão ver que isso aqui é parecido com o Price. Então, vamos lá. Então, ó, de novo, vou jogar tudo lá para o terceiro mês. Então, no terceiro mês, o 1.000 passa a valer 1.000 vezes 1,065 elevado a 3. E isso tem que ser igual a cada uma das prestações ali, corrigidas ali pelo mês que elas foram pagas, né? Então, a primeira prestação, eu tenho que avançar 2 meses com ela, que ela foi paga no primeiro mês, tem que ir lá para o terceiro. A segunda, 1 mês só. E a terceira já está no mês, né, que a gente está comparando, não preciso multiplicar por nada. Se a gente colocar o P em evidência aqui, né, e resolver... Deixa eu ver aqui quanto que dá. Todo mundo achou P de 377. Ops, 377 e 58. Acharam isso? Então, cada prestação aqui é 377,58. Outro erro que os alunos geralmente cometem é o mesmo erro que eu tinha comentado ali. É trazer esse 1.000 para o futuro, fazer essa conta aqui e dividir por 3. Deixa eu fazer essa conta rapidinho aqui, dividir por 3, para ver quanto que vai dar. Se você faz isso, a sua prestação está dando de R$ 402,65. É mais caro do que na realidade é. Porque você não está considerando que parte da sua dívida já está sendo paga aqui ao longo do tempo. Então, sempre lembrar disso, gente. Importante é lembrar que o principal fator aqui é o tempo. Então, a gente tem que levar em consideração em qual tempo que a gente está fazendo os pagamentos. Certo? Então, essa aqui, só para a gente treinar. E agora a gente vem aqui para a próxima, que essa aqui talvez seja um pouquinho mais complicado de resolver. Nesse exemplo aqui, é um exemplo que acontece todo dia que você vai no shopping, né? Você vai comprar alguma coisa e te oferecem duas possibilidades. Você pode pagar à vista, com desconto de 10%, ou você pode pagar em 4 parcelas sem juros, o valor total em 4 parcelas sem juros. Aí é mentira, né, que não tem juros. Porque vocês concordam que se tem um desconto à vista, é porque quando você está pagando parcelado, tem um juros embutido ali, né? E é exatamente isso que o problema está perguntando. Qual que é a taxa de juros que está sendo implicitamente cobrada por essa loja? Então, a loja está falando aí que é sem juros, mas se ela dá o desconto quando você paga à vista, na verdade é porque tem alguns juros embutido aí. E é isso que a gente quer calcular. Então, vamos pensar aqui como é que vai ser esse fluxo, para a gente ver se a gente consegue escrever nossa equação. Aqui, ó, justamente a taxa de juros que a gente não tem, que a gente quer descobrir. A gente também não tem qual que é o valor, né? Não falou qual que é o valor da compra, mas vamos supor que o valor aqui da compra é de R$100. Vamos fazer com 100. Então, vamos ver qual que é a equivalência, né? Se custa R$100 e eles vão me dar 10% de desconto, eu quero saber assim, ó, eu pagando R$90 é equivalente a pagar 4 parcelas com qual taxa de juros? É isso que eu quero saber, certo?
Então, eu tenho as duas possibilidades, ó. Ou eu pago R$90, ou eu vou pagar 4 parcelas, a primeira no ato da compra. Então, a primeira não vai ser paga mais um mês depois, ela vai ter que ser paga aqui, ó. Então, a primeira prestação aqui. Ah, e as prestações são iguais, né? Então, eu sei que cada prestação aqui é R$25. São 4. Então, eu quero saber, qual taxa de juros que vai fazer eu pagar R$90 à vista ser igual a pagar, né, 4 prestações de 90? Até para eu poder tomar decisões, né? Nesse caso aqui, é R$100, mas se fosse mais, será que vale a pena eu pagar à vista? Ou será que vale a pena eu colocar esse dinheiro em investimento e pagar a prazo? Qual decisão que eu vou tomar? Depende dos juros, né, que está implícito aqui. Se tiver implícito aqui um juros e você falar, não, eu consigo pegar esse dinheiro, colocar no investimento e ganhar mais do que essa taxa de juros, aí talvez você opte por isso. Se não, vale a pena você pagar direto, com desconto, né, e poupar aqui os 10% do valor. Então, vamos lá. Essa equação aqui, como é que fica? Olha, 90 no tempo zero tem que ser igual a 25 no tempo zero, mais 25 no tempo 1, mais 25 no tempo 2, mais 25 no tempo 3, né? 0, 1, 2, 3. Então, eu preciso que isso aqui seja igual. Para qual taxa de juros será que isso é igual? Vamos escrever a equação aqui, ó. De novo, eu vou transportar todos os valores lá para o futuro, para o terceiro mês aqui, de forma que eu possa comparar todos esses valores, né? Só posso comparar quando eles estão no mesmo tempo, para quem chegou aí agora. Então, o 90, eu vou multiplicar por 1 mais i. Se eu estou no tempo zero, tem que ir para o tempo 3 períodos de tempo. Esse 25 aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que levar ele lá para o futuro. Esse 25 aqui, a mesma coisa. Esse aqui também tem que levar ele lá para o futuro. E esse aqui já está lá, ele vale 25 mesmo. Bom, tá gelado aqui. E aí? Beleza, a gente tem que descobrir quanto que vale isso. Quanto que vale isso, gente? Isso é uma equação de qual grau? Se você falasse, gente, qual que é a taxa aqui que dá certo aqui? Qual que é essa taxa de juros? Se vocês tivessem que resolver isso, como vocês resolveriam? Enquanto vocês pensam aí, deixa eu ver aqui. E se o preço for o mesmo? Porque eu pensava que não existia parcelamento sem juros, mas algumas compras não diferem o preço de acordo com o tipo de pagamento. Você está falando assim, se eu pagasse. Aí você tem que ter uma taxa para você comparar. Porque, por exemplo, você está pensando assim, vale mais a pena eu pagar os R$100 agora ou pagar, né, no futuro 25 a cada período de tempo. Aí depende. Isso vai depender de qual taxa de juros que você está falando. Por exemplo, se você colocar seus R$100 no investimento, que vai te dar algum lucro, então é melhor você pagar parcelado, porque aí você pode ir tirando esse lucro dos R$100 e ir pagando aos poucos. Mas nesse caso, sim, nesse caso o parcelamento é a melhor opção. Porque você consegue ganhar alguma coisa, né, fazendo um investimento com esses R$100 aí. Acho que era nesse sentido, né, a pergunta. Mas e aí, gente, como que vocês resolvem isso aqui? Alguma sugestão? Enquanto vocês pensam, deixa eu parar de compartilhar que eu vou abrir aqui o
o Excel. Você está perguntando como resolve a equação ou uma outra estratégia que funcionaria para resolver uma aproximação, por exemplo? Vamos pensar, isso, vamos pensar numa aproximação, né? Porque é que o nosso objetivo é calcular essa taxa de juros. Então, a Porque gente, resolver ali, né? Acho que não uma é a equação de questão, terceiro né? grau, isso. Agora, uma estratégia que funciona, eu faria por aproximação. Agora, sem pensar muito, eu faria por aproximação, né? Isso. Porque ele, quer dizer, você dá uma entrada de R$ 25, você ainda fica devendo 75. Então, quer dizer, você está perdendo um desconto de R$ 10 em 75, não em 100, né? Não em 90, né? Ou 100. E aí, os seus R$ 75, você vai calcular R$ 10 de juro em cima dele. E aí eu calculo assim mentalmente alguma coisa aí em torno de 3%, né? Que deve ser o juro que está cobrando. Isso, então vamos. Era isso mesmo que eu estava perguntando, Ricardo, né? Que eu estava perguntando. A gente não vai resolver isso analiticamente, né? Mas a gente pode fazer uma aproximação, ou no caso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Existem aplicativos, né? Existem sites que resolvem, né, esse tipo de equação, né? Então, se a gente jogar lá em algum site, a gente vai ver quanto que dá. Aqui, no caso, vamos fazer pelo Excel, porque a gente consegue também chegar nesse valor, nessa taxa. Então, olha só, para quem não sabe nada do Excel, eu coloquei aqui as informações, né, que a gente tem. Olha lá, o valor inicial era 100. Eu vou pagar em 4 prestações, meu desconto. Aqui o valor com desconto. Olha só, o valor com desconto, como a gente já tem aqui o valor inicial, a quantidade de prestações de desconto, ao invés de colocar aqui direto 90, eu coloquei uma célula em função das outras. Então, quando você for fazer isso, é só colocar o igual aqui e escrever a fórmula. Então, na verdade, como que eu calculei esse desconto? Eu peguei 1 menos B3 aqui, ó, esse azulzinho, né, o desconto, e multipliquei por B1, que é o valor inicial, me deu aqui, aperta Enter, me deu o valor com desconto, R$ 90. E as prestações também é a mesma coisa, olha só, para ficar em função das outras, são 4 prestações, então eu peguei aqui o valor inicial, que é 100, e dividi por 4. Aperta Enter, beleza. A taxa eu não sei ainda. Então a gente pode chutar uma taxa aqui. Vamos chutar uma taxa de 3%. Marina, desculpa. Você pode só me mostrar a fórmula lá do 90 de novo? Por Sim, favor. claro. Aqui, ó. Eu não estou vendo quem está falando, mas se você clicar em cima da célula aqui e apertar F2, olha, aparece qual que é a fórmula. Aí você pode mexer, né? Então, eu digitei. O que é o valor com desconto? É 1 menos, né, a porcentagem do desconto, seria 90% de B1. B1 que é o valor inicial. Tranquilo? Aí aperta Enter que vai, automaticamente. Muito obrigado, muito obrigado. E o valor das prestações é só pegar o valor total e dividir, né? Então, B1 dividido por B2. A taxa a gente não sabe. Então, o que a gente vai fazer? Deixa aí uma aproximação aí para o Excel, vamos fingir que a taxa é 3%. E aqui a gente vai, eu vou digitar aqui aquela fórmula em função da taxa. Então, o 90, então aqui, ó, eu coloquei o igual, para quem está aprendendo em Excel agora, você coloca o igual, você pode digitar, 90 vezes, estou transportando lá para o futuro, então vai ser 1 mais a taxa. Então, aqui, ó, a taxa, eu vou ficar variando essa taxa, tá? Para a gente ver qual que é a taxa verdadeira. Então, coloque aqui B6 e elevado a 3, né? É a 3 mesmo? Sim, vou jogar lá para o futuro, né? Elevado a 3. Aperta Enter e ele vai. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um por um. Gente, quem já sabe Excel aí pode fazer. Então, aqui eu vou pegar o 25 e vou multiplicar por 1 mais a taxa.
O 25 foi pago quando? Também foi pago no tempo zero, então também tem que levar a 3. De novo, esse 25 aqui foi pago no tempo 1. Então, olha lá. 1 mais a taxa elevado a 2, né? Para transportar ele lá para o tempo 3. O 25, que é a prestação. Mais a taxa elevado a 1. Transporte só um tempo. E esse aqui, o 25, ele já está lá no futuro, né? Então, beleza. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo aquelas continhas, né? Estou levando cada prestação lá para o tempo 3. Então, só deixar aqui para quem está vendo aí, ó. É sempre B5. B5 é o valor da prestação, que é 25, multiplicado por 1 mais a taxa. A taxa está aqui na célula B6. Elevado aí vai depender do tempo, né? Se é tempo 1, tempo 2, tempo 3. E a diferença aqui, ó. Essa diferença, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a diferença do valor que eu tenho que pagar, menos essas parcelas aqui, ó, que já foram pagas. Que estão sendo pagas, né, a cada mês. Então, olha lá. E, de acordo com a taxa, o que eu quero? Eu quero uma taxa que me dê essa primeira parcela igual a todas as outras lá no tempo 3. Então, na verdade, eu quero que, na hora que eu faço esse 90 aqui no tempo 0, menos cada uma dessas prestações aqui, em cada um dos respectivos tempos, eu quero que isso dê 0, né? Deixa eu voltar aqui para apresentar. Não estou projetando tudo, mas só um minutinho. Deixa eu voltar aqui na apresentação para vocês verem. Isso aqui. Então, na verdade, é como se eu estivesse passando isso tudo para o lado de lá, né? Então, 90 menos cada um desses termos aqui, eu quero que seja 0. É isso que a gente vai fazer lá no Excel. Para quem nunca usou o solver do Excel, é uma ferramenta que ajuda bastante nesse caso em que a gente quer encontrar uma aproximação. Então, a gente pode ficar mudando a taxa aqui, olha, na mão mesmo. Se eu mudar a taxa aqui, ele recalcula tudo para a taxa que eu colocar. Por exemplo, se eu colocar 5%, olha lá, ele recalcula. Se eu colocar 10%, ele calcula. Então, o que eu quero, na verdade, é ficar variando essa taxa aqui, de forma que a minha diferença aqui dê 0. E aí, para isso, existe uma ferramenta no Excel, que é ótima, que chama Solver. Para quem não tem o Solver ainda, é dentro do Excel mesmo, vocês podem vir aqui. Vem aqui, ó, em Opções. Vem em Suplementos. Aí, ó, Gerenciar os suplementos do Excel, aqui embaixo. E aí vão aparecer aqui os suplementos que estão disponíveis. E aí tem o Solver aqui. Se você não tiver marcado Solver, aí você marca Solver que ele vai instalar esse suplemento. Beleza. Aí esse Solver, onde que ele vai aparecer? Ele vai aparecer aqui nos dados, ó, aqui em cima, o Solver aqui. Eu vou fazer aqui, que aí depois quem está acompanhando pode fazer em casa na hora que instalar. Só vou ensinar que depois vocês vão refazer isso. Mariana, eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu uso o Linux. O Linux também tem o solver e é na mesma configuração do lado direito, do lado direito? Não vou saber te falar, porque eu nunca usei Tá, o porque Linux. eu uso Linux. Assim, eu uso o novo, né? Eu não tenho muita experiência com ele, mas eu uso muito o Excel. Ele não chama Excel no Linux, chama outra coisa, mas eu já falo Excel como se fosse. Mas é um sistema de planilha, não é o Excel mesmo? Planil, tem um outro nome, eu nunca sei usar o nome. É LibreOffice. O LibreOffice. Isso. Eu não sei se tem o Solver lá, que eu não costumo usar, que como eu Eu vou uso o testar Excel, agora. mas depois você vê se tem.
Porque isso aqui é dentro do Excel. Por exemplo, as planilhas online não vão ter. Isso aqui é uma ferramenta. Eu acho que as planilhas online não tem, né, gente? Depois vocês confiram, mas eu tenho quase certeza que não tem. Eu já fiz esse cálculo, eu vou fazendo por aproximação, vou mexendo nas casas decimais até conseguir o valor exato. Eu ia falar isso. A gente pode ficar alterando essa taxa aqui até a diferença dar zero. E você né? vai conseguindo perceber para onde que está indo. Para onde que está indo. A gente já viu que ali, por exemplo, passou de negativo para positivo. Isso. Né? Então, você já sabe mais ou menos aonde que está a taxa que você quer. É uma opção, né? Para quem não tem Excel também, outra opção é jogar esses sites que resolvem equações, né? Calculador eletrônica calculadora online. eletrônica, isso. Tem vários aplicativos que fazem isso hoje em dia. Então, para quem perguntou, deixa eu fazer de novo aqui, que eu acho que alguém perdeu aí, ó. Vai lá no arquivo, vem cá em opções. Aí tá aqui na parte de suplementos, ó. Vem cá em gerenciar suplementos aqui embaixo. E aqui tem as ferramentas de Excel para vocês. Aí tem o Solve. Aí, pelo menos aqui no Excel, né? Porque nos outros eu não vou saber falar, o Solve fica aqui em cima. Aí só clicar nele que ele abre. Então, gente, nossa ideia aqui é fazer o seguinte: o Solver, ele serve para fazer achar máximo, achar mínimo ou achar algum valor especial de alguma célula. No nosso caso, a gente quer que aí a gente vai vir aqui, ó. Qual que é o nosso objetivo? A gente está querendo que essa diferença aqui, que é a célula B14, né, no meu caso aqui, a gente está querendo que essa célula atinja o valor de zero, né? Eu quero que a diferença seja zero, porque aí eu sei qual que é a taxa ali que vai me dar a equivalência entre esses valores. Então, eu quero que a B14, que a diferença seja zero, e eu vou fazer isso alterando a taxa. A taxa é a B6. Então, ele vai ficar, eu não vi o nome de quem estava conversando comigo agora, mas ele vai fazer exatamente isso. O que você estava falando que você faz na mão, né? Ele vai fazer que automaticamente. Ele vai variar essa taxa até chegar na diferença aqui igual a zero. Então, a gente pede para ele resolver. Aí, essa aqui ele conseguiu chegar, olha lá. Ele chegou no zero, me dando qual taxa? 7,5. Então, a taxa aqui, que vai me dar a equivalência entre esses valores, em diferentes tempos, é uma taxa de 7,5% ao mês, né? Beleza, gente? Depois, como vai ficar gravado, depois vocês podem, quem não conseguiu pegar aí, pode voltar e ver se consegue fazer. Então, a gente pediu lá no Solver, deixa eu mostrar aqui de novo. Lá no Solver, a gente pediu para o B14, que é a célula aqui da diferença, ser zero, né? Alterando a célula da taxa. Então, eu vou alterar a taxa até chegar na diferença zero, que é o que eu quero. Aí ele resolve sozinho e está me dando aqui 0,075. Ou seja, o que a gente estava procurando, que satisfaz aquela equação lá, é justamente essa taxa de uma taxa aqui I de 7,5%. Então, conseguimos encontrar a taxa. No geral, encontrar a taxa é mais difícil, né? Porque ela está aqui dentro, elevado a 3, elevado ao quadrado. Tem outras formas. Alguém falou aí, vou comentar mais para frente, falou aí que somar os termos de uma PG, né? Deixa eu ver. Soma de PG. Nós vamos ver isso mais para frente. Inclusive, se a gente conseguir terminar aqui tudo que eu previ, acho que vai dar tempo. É exatamente um exercício lá que eu vou deixar para vocês. Então, pessoal, agora que a gente já viu isso, como que a gente compara valores em tempos diferentes, eu queria falar um pouquinho de sistemas de amortização, que são, a gente vai usar isso que a gente viu, né? Mas que são sistemas que geralmente são usados em financiamentos. Aqui no Brasil, geralmente são 2 sistemas, saque e price. Vocês, né? Talvez os alunos não tenham acesso a isso, mas acho que quem aí já financiou um imóvel, já financiou um carro, né? Já deve ter se deparado com esse tipo de taxa, com esse tipo de financiamento, com esses 2 tipos de financiamento. E aí a pergunta é, quando vocês foram fazer esse tipo de financiamento, vocês sabiam a diferença? Vocês sabem como que
o que é o financiamento saque, o que é o financiamento price e como que a gente calcula isso, o que é melhor em cada caso, né? E tomar essa decisão. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre esses sistemas de amortização antes da gente começar realmente os cálculos. Então, quando a gente fala de amortizar, né, que a gente já falou aqui, amortizar é pagar e pagando a parte da dívida contraída. E a gente, toda vez que a gente paga uma prestação, isso é importante de dizer, toda vez que você faz um financiamento e você vai pagar uma prestação, essa prestação ela é composta de duas partes. Ela é composta da parte da amortização e ela é composta dos juros. Qual que é a diferença? Essa amortização é o que de fato você está pagando a sua dívida. Sua dívida vai diminuir o tanto que você pagar de amortização. E os juros é o que a gente chora, né? Paga e nunca mais vê. Então, quando você amortizar, realmente você está pagando sua dívida. Juros é o que você paga por ter pegado o dinheiro emprestado e você nunca mais vai ver esse dinheiro e não vai fazer diferença nenhuma no seu saldo devedor. Você vai continuar devendo o mesmo tanto, apesar de ter pagado esses juros aqui, né, em cima do valor que você estava devendo. E tem dois tipos de sistemas de amortização. Para quem não conhece, tem o sistema Price. No Price, gente, tem outros sistemas, né? Estou falando aqui no Brasil, são os dois mais usados. No sistema Price, as prestações são constantes. Então, o que acontece? A prestação é constante, então, se você, como todo mês a prestação é constante, se você está amortizando mais, você está pagando menos juros. Se você está pagando mais juros, você está amortizando menos, né? A soma aqui é sempre constante, a prestação é constante. Já no saque, né, como o próprio nome diz, né, sistema de amortização constante, a amortização que é constante. Então, a amortização é constante, os juros vão variando, ou seja, as prestações vão variando, mas você sempre está pagando o mesmo tanto da sua dívida. Então, o que acontece? No saque, no Price, as prestações são constantes. Você já sabe que você vai pagar, né, todo mês a mesma coisa. No saque, não. A amortização é constante, mas os juros vão variando. E os juros começam mais altos, porque sua dívida está mais alta no início. Quando você vai amortizando sua dívida, né, você vai pagando sua dívida, seus juros vão diminuindo. Então, sua prestação vai diminuindo. Quem não conhece, mas já fez algum financiamento lá e fez esse financiamento que você começa pagando prestações mais altas e as prestações vão diminuindo com o tempo, principalmente em financiamentos mais longos, esse é o sistema saque. Agora, se suas prestações foram todas iguaizinhas, pode ser que seja o Price. Então, como que funciona esses dois sistemas de financiamento? Vamos pensar aqui, ó. Vamos supor que eu peguei um financiamento de R$12.000 e eu vou pagar em 12 prestações mensais a uma taxa de 1% ao mês. Então, eu tenho aqui os juros ao mês e eu tenho 12 prestações. Aí, gente, como é saque, o que significa? Amortização constante. Então, todo mês, eu peguei R$12.000, vou pagar em 12 prestações, todo mês eu vou ter que pagar quanto? Eu vou ter que pagar 12.000 dividido por 12. Então, eu vou ter que pagar R$1.000 por mês só de amortização. Né? Então, a cada mês, o meu saldo devedor vai diminuindo R$1.000. Mas a minha prestação, ela é composta tanto da amortização quanto dos juros. Então, além dos R$1.000, ainda vou ter que pagar uns juros aqui. Minha prestação vai ser mais alta do que isso. Para esse tipo de problema, a gente faz uma tabela de amortização para a gente vendo como que as prestações se comportam ao longo do tempo. Então, olha só. Como que é essa tabela? Eu gosto de fazer, geralmente a gente faz assim, né? O período, então, inicialmente, 1, 2, 3, 4, até lá, mês 12, né? A amortização nesse tipo de financiamento, ela é constante. Então, tá. Então, eu vou pagar aqui todo mês R$1.000. Eu vou só preencher só as 4 primeiras linhas, tá? R$1.000. O saldo devedor,
eu sei no início, né? No início eu não amortizei nada, não vou pagar nenhum juros. Quando eu peguei, a minha dívida era de R$12.000. Lembra que a prestação, ela é composta da parcela que é a amortização, mais os juros. Eu já sei a amortização, agora eu tenho que calcular os juros. Aí que é importante isso, gente. Os juros é sempre em relação ao que você estava devendo no mês anterior. Uma vez que você pagou parte do saldo, se seu saldo devedor vai diminuindo, os juros vai diminuindo também, né? É a mesma coisa que a gente está falando aqui. Juros é só em cima do que eu estou devendo. Quando eu pago uma parcela, meu saldo devedor diminui. Então, vamos começar aqui. Quanto de juros que eu vou pagar na primeira prestação? Quanto que é? 1%. Ai, peraí. Vamos colocar 10% ao mês? Deixa eu mudar aqui. Depois eu mudo lá no... Vamos colocar 10% ao mês só para... Senão vai ficar poucos juros. É bom colocar o valor maior para ver o impacto. Então, 10% ao mês, eu vou pagar 1.200 de juros, né? Beleza? 10% do saldo devedor, né? Então, eu tenho que pagar os juros e minha prestação ela vai ser dada pela soma da amortização com os juros. Então, aqui eu vou pagar R$2.200 de prestação. Aí que tá, aqui, ó. A grande questão. Quando eu pago R$1.200 de juros, esse 1.200, gente, não tá vindo em nada aqui no saldo devedor. Ele é um valor que eu estou, né, jogando fora. É minha punição por ter pegado 12.000 emprestado. O que vai amortizar de verdade a dívida é... Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Poderia silenciar, por favor? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Quando esses 1.200 está indo embora. Esses 1.000 aqui é que eu realmente vou amortizar, que realmente vai diminuir do meu saldo devedor. Então, se meu saldo devedor era 12.000, eu vou diminuir, vai ficar 11.000. Certo? Agora, então, eu não estou mais devendo 12.000. Apesar de ter pagado 2.200, eu estou devendo 11.000. E os juros de 10% agora no próximo mês vai incidir em cima desses 11.000. Então, na verdade, agora eu vou pagar 1.100 de juros, continuo amortizando 1.000, minha prestação, então, abaixou um pouquinho, foi para 2.100. E meu saldo devedor foi para quanto? A mesma coisa, né? Esses 1.100 aqui, juros, que não vai mudar em nada a minha dívida. O que amortiza minha dívida é esses R$1.000 aqui. Então, eu fui para 10.000. E continuo isso aqui, né? Então, calcula aqui os juros em cima dos 10.000, calcula a prestação e veja quanto que amortizou. Sempre amortizando, nesse caso aqui, R$1.000. Só que, gente, aqui são 12 prestações. Quando você vai fazer um financiamento, são muitas prestações. A gente não quer fazer essa tabela na mão, né? Então, vamos lá no Excel, que a gente vai fazer isso lá. Deixa eu projetar a tabela aqui para vocês. Então, vamos fazer aqui o saque. Eu coloquei aqui já as informações, olha, o número de prestações, a dívida inicial, que é 12.000, e a taxa de juros, 10%. Eu coloquei 10% para a gente poder ver aqui a diferença dos juros. Né? Se fosse 1% também, depois a gente muda, vocês vão ver, é a mesma coisa. A amortização, gente, eu quero calcular. Então, como que eu calculo a amortização? A amortização é a minha dívida, que está aqui na I2, dividido pelo número das prestações, que está lá na I1. No meu caso aqui, né? Então, aperta Enter, ele calcula. Tanto que essa tabela, gente, ela vai ficar automática. Então, depois que a gente fizer... Só um minutinho que, de novo, alguém ligou o microfone. Deixa eu silenciar aqui. Senão eu fico escutando minha voz. Pronto. Então, gente, se eu quiser, por exemplo, agora eu não quero mais 12 prestações, eu quero pagar em 10. Aí, se a gente muda aqui, né, para quem não está acostumado com Excel, isso aqui a amortização está automática. Vamos voltar para 12 para a gente ver a tabela.
Então, o meu saldo devedor aqui, aí olha só, eu quero colocar tudo em função dessas 4 variáveis, né? Porque eu só preciso saber isso, o tanto de prestação, na verdade, eu preciso saber, né? O tanto de prestação que vai influenciar na minha amortização, a taxa de juros e a dívida inicial. E aí eu vou criar essa tabela aqui toda em função dessas 4 variáveis. Então, ó, o saldo devedor, quanto que é o saldo devedor? O saldo devedor é 12 mil. Ao invés de escrever 12 mil ali, clica na célula, porque ele, depois se você mudar, ele muda automaticamente. Então, o saldo devedor é de 12 mil. Beleza. A amortização também é de quanto? A amortização, para ficar automática a tabela, é de 1.000. Clica aqui na célula da amortização e dá Enter. Aí, gente, o Excel, você pode puxar para baixo, para você não ter que fazer isso, né? 1.000 aqui em todas, vamos supor que você está fazendo lá para 180 meses. Aí você pode puxar isso aqui para baixo, ou dar 2 cliques, ou puxar. O que acontece? Ele abaixa, né? Ele vai abaixando, olha. Se essa aqui valia I3, que é essa aqui da amortização, a de baixo vai valer I4. Ele vai puxando para baixo, né? Essa aqui, ó, I5. Essa aqui, I6, I7, né? E assim vai. Então, ele faz isso automaticamente quando você puxa para baixo. Só que a gente não quer que essa célula aqui, ela mude, né? A amortização, ela é sempre constante, ela é sempre igual a essa célula aqui, que é a I3. Então, para você fixar esse 3, tem jeito de você travar essa célula. Você aperta F2, só para aparecer ali, ó, e aperta F4, que ele faz isso automaticamente. Quando ele coloca esse cifrão, o que você está falando para o Excel? Você está falando que na hora que você puxar para baixo aí, na hora que você abaixar, ele vai travar isso. Ele não vai, como você está baixando a célula, ele iria baixar do I3 para o I4, para o I5, para o I6. Aqui, você está travando, ele vai deixar sempre 3. Ele entende isso. Então, na hora que você abaixa aqui, ó, ele travou, tá vendo? Todas as células aqui, elas valem I3. Ok? Um jeito rápido aí, né? Os atalhos é apertar F2 e apertar F4 que ele trava. Agora, se você quiser ir lá e colocar o cifrão, esse cifrão aí significa que está travado. Se você quiser ir lá e você mesmo escrever cifrão, também pode. Esses atalhos aí só para ajudar a gente. Então tá, então aqui a amortização, tanto que se você vier aqui mudar a amortização, né, para, por exemplo, desculpa, gente, não posso mudar aqui, não. Porque essa célula aqui, ela depende das outras duas. Mas, por exemplo, se eu não quiser mais 12 prestações, se eu quiser 10 prestações, aí já muda a amortização aqui e automaticamente já muda aqui. Então, a amortização é 1.000. Os juros, como é que a gente vai calcular os juros? A taxa de juros é essa aqui, é o I4, e ele sempre é em função do saldo devedor. Então, do saldo devedor do mês passado. Então, tudo que for ficar constante, a gente tem que travar a célula. Senão ele vai puxar para baixo, e aqui para baixo aí da taxa de juros não tem nada, né? Vai dar erro, vai ficar com 0. Então, essa taxa de juros aqui, ela é fixa para todo mundo. Então, já pode travar essa célula. Aperta F4 em cima do I4 que ele trava ela. Então, coloca o cifrão. Essa E2 aqui representa o saldo devedor. O saldo devedor está variando aqui de acordo com o tempo, né? Então, ele vai variar, não posso travar ele, não. Eu quero que ele vá variando de acordo. Para cada saldo devedor, ele vai calcular um juros diferente. E a prestação é eu somar a amortização, que está na célula B3, com os juros. E eu consigo calcular o saldo devedor também. O saldo devedor era o que você tinha no mês anterior, menos a amortização, né? Foi o que a gente fez lá. O saldo devedor, a única parte que está influenciando nele é a amortização, os juros não entram. E aí a gente pode pedir para o Excel fazer isso para todas as... Dá 2 cliques aí ou puxa para baixo, ele vai fazer isso para todos. Ó. Então pronto, nossa tabela está completa. Olha lá. Ele foi calculando os juros decrescentes. Por quê? Os juros ele é sempre aplicado no saldo devedor do mês anterior. Então, ele vai decrescer mesmo, porque se a dívida está decrescendo, a amortização constante, e na hora que a gente soma os dois, a gente tem o valor da prestação. Então, a prestação começa alta lá, 2.200,
e chega lá em 1.100 no final. E aqui, ó, no final, terminei de pagar. Paguei todo o meu saldo devedor, não estou devendo mais nada. Beleza, gente? Isso aqui, e essa tabela aqui, ela tá automática, né? Se você quiser aumentar aqui o período, puxar aqui para baixo, se eu quiser, por exemplo, fazer, ao invés de fazer com 12, eu quero pagar essa dívida em 10 meses. Aqui, ó, em 10 meses eu paguei a dívida, tá vendo? E aí, automaticamente, ele já recalcula aqui quanto que é cada prestação e quanto que eu vou ficar devendo a cada mês. Se você quiser fazer para mais meses, é só puxar aqui para baixo a quantidade de meses que você quer, que isso é feito automaticamente aqui no Excel. Excel é muito útil, né, gente? Eu trabalho com estatística também. Não sei se alguém aqui já chegou a trabalhar com estatística. O R é muito bom, né? Também tem coisas fantásticas dentro do R, mas o Excel também, né? Para essas coisas, ele é essencial. Porque é fácil de mexer, né? E visualmente, pronto, você fez a tabela ali, você enxergou todas as suas prestações, todas as suas 12 prestações. Então, o saque é isso. A característica dele é a amortização constante, ao contrário do price. O price, ele já tem as prestações constantes. E aí, o que a gente tem que fazer é calcular quanto que vale cada prestação dessa. Eu fiquei na dúvida se ia dar tempo da gente chegar aqui no price ou não. Mas eu então vou deixar lá na lista o exercício que eu tinha pensado para vocês, que é de mostrar que por que cada prestação do price é isso aqui, equivale a isso. Deixa eu fazer um esboço aqui que vocês. Acho que alguém já falou aí. Você está pegando aqui ó, um dinheiro emprestado e você quer pagar lá no nosso caso aqui, 12 prestações. Ô, professora, Oi. para mim tá compartilhando a tela do Excel ainda. Não sei se para o restante Gente. especial. Pois é, Obrigado aí. obrigada. Eu esqueci de trocar. Gente, coisas do remoto. Obrigada. Eu já estava escrevendo aqui, ó. Eu vi que tem. Aí eu voltei lá, eu vi que tem algumas dúvidas aí, mas daqui a pouco a gente volta, né? Deixa eu falar um pouquinho do price aqui. Aí a gente discute um pouquinho. Agora vocês estão vendo, né? O que eu estava falando é o seguinte, que a gente tem no price as prestações que são constantes. Então o que a gente tem que fazer aqui é calcular a prestação, né? Quanto que a gente vai pagar cada mês. E a gente já viu como que a gente vai fazer isso. É aquele mesmo fluxo, olha, eu estou pegando um capital emprestado e a cada mês eu estou pagando aqui uma prestação com uma taxa de juros. Vamos colocar aqui 10% também ao mês para depois a gente comparar o price e o saque. Então, eu quero saber que prestação é essa que, ao longo do tempo aqui, vai ser equivalente ao capital que eu estou pegando, considerando essa taxa de juros. Então, se vocês, depois vocês vão fazer isso, que eu vou deixar esse exercício, escrevam aqui, ó, o capital vai ser igual ao quê? A gente pode levar tudo para o futuro, né? Aqui no caso são 12 prestações, a gente pode levar tudo para o futuro, e aí você vai ter uma soma de alguns termos. Deixa eu escrever os primeiros termos aqui, ó. Esse C aqui, ele vai ser 1 mais I elevado ao número de prestações, né? Lá na frente, estou jogando ele para o futuro. Esse primeiro P aqui, ele vai estar também. Eu vou ter que. Se eu tenho aqui N prestações, eu tenho que andar num tempo N menos 1. O próximo P, N menos 2. Isso tudo até eu chegar lá no tempo presente, onde o P realmente já está valendo P. E aí, alguém já falou aí, alguém já percebeu. O que é isso? Quando eu olho para esse lado aqui.
Essa soma aqui, ela é o quê? Todo mundo vê que isso aqui é uma PG? E tem fórmula, né? Tem uma fórmula pronta para a gente calcular quanto que vale essa soma. Então, é isso que eu vou deixar lá no exercício para vocês. Se vocês calcularem quanto que vale essa soma aqui, né, e colocar, claro, né, coloca bem em evidência, calcula quanto que vale essa soma e joga para o lado de lá, vocês vão chegar nessa fórmula aqui. Aí depois eu vou deixar para vocês calcularem, é só ir jogar na fórmula e arrumar direitinho que vocês vão chegar nessa prestação. Então tá. A gente já tem a fórmula pronta aqui para prestação. O price, gente, ele é meio chatinho, vai dar uma prestação quebrada. Então, eu já vou fazer tudo no Excel, tá bom? Mas é a mesma coisa. Olha, a gente tem o período, aqui a prestação vai ser constante, né? E por meio dessa fórmula, a gente descobre quem tem que ser essa prestação para ela ser equivalente ao capital que você pegou lá no início, depois de N período de tempo aí, com a taxa de juros que foi dada. Deixa eu mudar aqui, porque a nossa taxa é 10%. Aqui, olha, a prestação, lembra que a prestação, ela é sempre a amortização mais os juros, né? Os juros a gente já sabe calcular, é a mesma coisa do outro, a gente calcula sempre juros em relação ao saldo devedor. E a amortização, aqui a gente vai calcular a amortização a partir da prestação que a gente já tem, subtraindo os juros. Então, aqui a gente sabe a prestação e calcula a amortização subtraindo os juros. Não vou fazer aqui não, deixa eu fazer já lá no Excel, que a gente já tem a fórmula pronta lá. Aqui, ó. A mesma tabela, o mesmo problema, só que aqui a gente tem que calcular a nossa prestação. A prestação, como que a gente vai calcular? Essa fórmula aqui, né? Então, vamos jogar essa fórmula aqui no Excel. Ó. É a dívida inicial, você contraiu, multiplicada pela taxa, multiplicada por 1 mais a taxa, elevado ao período de tempo, o período de tempo aqui é o número de prestações, isso tudo dividido aí por 1 mais a taxa, clica na taxa, elevado ao número de prestações, menos 1. Dá Enter aqui, ó, a fórmula aqui, ó. Deixa eu mostrar a fórmula. A fórmula aí. Marina, o Excel seu não está aparecendo, está o slide do price. Ah, não, gente, toda hora. Por que que isso está acontecendo? Ah, já sei o que eu tenho que fazer. Obrigada. Eu tenho que compartilhar a tela. Pronto, agora eu acho que se eu mudar, se eu voltar aqui, agora dá para ver, né? Era isso. Agora vocês estão vendo minha tela, ó. Isso, desculpa, gente. Aqui, ó, esse momento todo que eu estava falando era a fórmula, olha. Essa fórmula aqui que eu escrevi aqui, ó. É o capital inicial vezes a taxa de juros, a parênteses 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo, que é o número de prestações, dividido por 1 mais a taxa de juros elevada ao número de prestações menos 1. Essa fórmula aqui, ó, basicamente, é a que está lá no meu H3. Que eu estava digitando isso enquanto estava falando, que vocês não viram. Que eu estava compartilhando, era só o PDF. Beleza? Então, aí, ó. É só jogar essa fórmula, apertar Enter, você tem ali a sua prestação. Da mesma forma, se você mudar a taxa de juros aqui, ó, como ela está atrelada, automaticamente ela muda a prestação, ó lá. Beleza? Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. A mesma coisa do outro. Tudo vai ser em função do número de prestações, da dívida e da taxa de juros. Sendo que a prestação ali, ela está em função, né, da taxa de juros e do número de prestações. E da dívida, né, que depende da dívida inicial também. Então, essa célula aqui, ela está em função das outras 3, e tudo que eu vou fazer nessa tabela aqui vai estar em função dessas aqui, justamente porque, se a gente quiser mudar o problema, a gente muda só nessas 4 aí, e ele muda a tabela toda para a gente. Então, o nosso saldo devedor, a gente começa devendo esse valor aqui, que está no H2.
Lembrando, gente, que tudo que for constante ao longo das células, a gente trava para o Excel não mudar, para a gente poder, né, levar lá para baixo, arrastar para baixo, e o que não for constante, ele vai, a cada vez que você descer, ele desce também o número da célula. Então, a prestação é constante. Então, a prestação aqui, ó, aperta F4 que ele vai travar a prestação. Porque aí, na hora que você levar lá para baixo, todas as prestações vão ser iguais. Se você não travar, você vai ver que vai aparecer aqui 0,1, que é que está de baixo aqui, ele vai puxando aqui para baixo e colocando a resposta aqui. Os juros. Os juros é a taxa de juros, que é constante, então já trava ela, vezes o saldo devedor, que é sempre do mês passado. Então, a primeira prestação, a primeira prestação não, a prestação é fixa. A amortização, né, vai ser a prestação menos a taxa de juros. 561. E o saldo devedor é sempre o saldo devedor do mês anterior menos a sua amortização. Então, lembra disso. O que vai abatendo do saldo devedor é a amortização. Os juros ali já era. E aí a gente faria isso para tudo, mas se a gente puxar aqui para baixo, o Excel faz automaticamente para a gente. Pronto. Tá lá. Então, lá em 12 meses a gente pagou a dívida, só que olha o que acontece. Lembra que eu falei que a prestação é constante? Então, inicialmente os juros são maiores, a amortização é menor. Depois os juros vão caindo com o tempo e aí a amortização vai aumentando. A prestação permanece fixa, permanece constante aqui. Né? E aí a mesma coisa, se você quiser mudar um pouquinho esse problema, vamos colocar a taxa de 0,01, igual estava lá. Os juros ficam pequenininhos, tá vendo? Por isso que eu quis colocar uma taxa maior para vocês enxergarem. Vamos colocar uma taxa de 5%. Então, mudando aqui a taxa, a gente altera automaticamente na tabela e o Excel já faz tudo. Lembrem só de travar a sua célula aqui, né? Quando por os valores que são constantes para o Excel não ficar mudando. E o que não for constante, você deixa, porque aí, quando você desce aqui, ó, ele automaticamente, para quem não está habituado ao Excel, ó, automaticamente ele sempre está fazendo a de cima, sempre aqui, ó, a de cima menos essa aqui do lado. E isso ele vai fazer para tudo, ó. Olha lá, de cima menos do que do lado. Ele repete esse padrão para todas as células. A não ser que você trave a célula, né? Como foi o caso aqui, que a gente travou. Então, todas as células aqui, elas valem H3, que é o valor da nossa prestação. E aí, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês. Deu tempo certinho, que bom. Eu achei que talvez não fosse dar tempo de falar do Price. Acho que se fosse presencial não daria tempo, né? Porque no presencial tem mais interação. É bom, né, a gente ter essa oportunidade de fazer remoto também, porque tem gente de todos os cantos aí do Brasil, mas a gente perde um pouquinho também a interação. Mas vamos ver se agora a gente consegue conversar um pouquinho e ver se tem algumas dúvidas aqui. Vamos ver o que ficou de dúvida. Eu vou responder as dúvidas agora, mas se por acaso ficar alguma dúvida, se quiser perguntar alguma coisa no futuro, pode anotar aí meu e-mail. Tá bom? E eu estou disponível aí para eventuais dúvidas. Ah, tá. Deixa eu só tirar essa dúvida aqui do Excel. Vamos lá, vamos ver o que é. O F2 e o F4 têm a mesma função. O F2, Andrés, não. Deixa eu voltar aqui no Excel, todo mundo vendo Excel. Quando você clica na célula, aqui em cima, olha, ela aparece, né, o que é. Qual que é a fórmula que está associada a ela. Mas se você apertar o F2, ele aparece na célula mesmo, olha aí. Quando você escreveu, tá vendo? Ele é para aparecer qual que é a fórmula. E o F4 é para travar a célula. Se eu apertar F4 aqui em cima desse E5, ó, ele trava o E5, tá vendo? Não quero. Não. Deixa eu voltar. Certo? Tá. Porque depois que vem o valor, se você quiser voltar na fórmula, você aperta o F2.
E aí, se você quiser travar alguma célula, aí você aperta F4. Você pode travar também, se você quiser, colocando você mesmo cifrão, né? Porém, o F4 é um atalho bom. Então é isso, o F2 é para mostrar a fórmula e o F4 é para travar a célula. E aí, ele trava onde você está, né? Se você quiser travar o B7, você tem que ir lá para cima do B7. Se você travar aqui, no final ele vai travar o C7. Estou vendo as perguntas, peraí. Oi. Thais. Desculpa, Thais, está muito baixo. Vocês estão escutando, gente? Tá aí? Sou só eu. Eu anotei as perguntas. Ah, sim. Sim, sim. Algumas eu já respondi, né? Ao longo do... Aham. Se tiver tido outros aí que eu pulei, pode me perguntar. Perguntaram como que encontra o solver, se não conseguir encontrar. Tem como você repetir, professor? Ah, deixa eu repetir aqui, ó. O meu aqui já tem, né? Mas se você está aqui na página inicial, ó, se você não tiver o solver, você vem aqui no arquivo, opções, aí vai aparecer essa caixa aqui, ó. Isso é um suplemento do Excel. Aí clica aqui em suplemento. Aqui embaixo, ó, gerenciar os suplementos do Excel. E o solver vai estar aqui. Essas aqui são outras ferramentas que tem, né? Ferramenta de análise. E tem o solver. Se não tiver marcado, você marca e dá OK que ele vai carregar. Na hora que carregar, ele vai aparecer aqui nos dados, ó. Então tem que vir aqui nos dados, ele está aqui no cantinho. Aí o pessoal perguntou aí se no Linux tem, se o online tem, eu não sei falar, gente. Eu acho que o online não tem, eu procurei, eu acho que na versão online, não do Excel, né, dessas outras planilhas, eu acho que não tem. Agora, nos outros eu não uso, eu uso Windows aqui, então não sei se tem, depois vocês me contam também se vocês acharam ou não. Perguntaram qual é a mais vantajosa, o Price ou o saque? Ah, tá. Isso é uma boa discussão, né? Se vocês vierem aqui, vocês estão vendo minha planilha, né? E olharem os juros, olha, os juros no Price, se você comparar as duas tabelas, eles são sempre maiores do que no saque. Só que a prestação no saque, ela começa muito mais alta do que no Price. Então, em questão de juros, você está pagando mais juros no Price, mas suas prestações são menores. Então, essas coisas são muito relativas. Por quê? Se você tem condições de pagar uma prestação maior, então é mais vantajoso você pagar menos juros, né? Mas pode ser que, por exemplo, por causa da sua renda, vamos supor que você tem uma renda baixa, você não consegue pagar R$ 2.200 por mês, mas você consegue pagar R$ 1.761. Então, para o banco, no geral, eu acho que é 30%, eles deixam comprometer 30% da sua renda com o financiamento. Então, às vezes, 30% da sua renda não dá para você fazer um saque, mas dá para você fazer um price. Então, é relativo. Não tem... Vai depender da sua situação também no momento. Mas os juros no saque são menores do que os juros no price. Perguntaram também se o consórcio é uma forma de price. Consórcio... Eu não sei, o consórcio ele tem rendimento? Como que é o consórcio que vocês estão falando? Não sei quem que perguntou. Deixa eu... O dinheiro vai render. O dinheiro vai. O consórcio é o quê? Você vai pagando mensalmente, o dinheiro vai rendendo lá? Não sei. Não sei se rende no consórcio. Eu nunca fiz um consórcio, não sei. Não sei responder. Eu posso pesquisar e depois. Oi? Também não faço a mínima ideia. Eu não sei, porque depois a gente pode olhar. Mas, na verdade, o consórcio você vai pagando, né?
Não é isso? Você paga e no final você resgata. Aí o valor corrigido por alguma taxa. Então não seria um financiamento, né? Deixa eu ver. Eu vou compartilhar os slides, pessoal, que perguntou. Depois eu mando para o Cristiano junto com a atividade de vocês. O que mais? A última é aluguel e financiamento. Qual a melhor opção? Ah, Dani. Depende, tem muitas variáveis, né? A gente depende do momento que você vai fazer o financiamento, depende de quanto que é o aluguel, depende de você mesmo, né? Assim, se você é uma pessoa que consegue poupar, aí tem que fazer as contas, mas tem vários estudos que mostram, por exemplo, se você, às vezes você não pega um financiamento, você poupa por um tempo maior para pagar menos juros, e paga aluguel, né, enquanto você está poupando, isso é mais vantajoso do que você já ir de cara para um financiamento. Agora, tem gente que não consegue pagar o aluguel e poupar, né? Tem gente que não consegue porque não tem, né, controle financeiro, e tem gente que não consegue porque não ganha o suficiente. Então, essas coisas são muito variadas. Aí, né, teria que discutir com um especialista, porque eu estudo essas coisas, gente, mas não é minha formação, né? Então, eu não sou especialista em finanças. Então, aí tem que ver qual o momento, quanto que está a taxa de juros, né? Quanto que você consegue poupar por mês para poder, depois da entrada ou pagar, né, completamente o seu imóvel. Tem gente que não vai conseguir, então vai ter que fazer um financiamento, porque não consegue pagar o aluguel e poupar por mês. Então, isso aí é variável. Isso aí tem que conversar com alguém que é especialista em finanças e ver o momento também, né? Porque de um ano para cá, por exemplo, tudo mudou, não foi? As taxas de juros estavam bem baixas há um ano, e agora as coisas já estão completamente diferentes. Então, são muitas variáveis aí para serem analisadas. Alguém pediu meu e-mail? Olha. Pessoal, Oi. Posso digitar seu e-mail aqui no chat? Ah, sim. Você quer que eu digito? Eu digito aqui. Deixa eu Estava digitar. digitando. Tem como você voltar? Você vai enviar. marinamuniz@cefetmg.br. Pessoal, a planilha do Excel, aí eu não vou mandar não, porque aí alguns exercícios justamente para vocês construírem algumas planilhas e trabalharem com isso, né? Até para quem não tem muita afinidade com Excel, tentar fazer, mas de qualquer forma o vídeo está gravado, então vocês podem a qualquer momento voltar lá, se tiver alguma dúvida, tá? Porque os exercícios, alguns vão ser justamente construir planilhas para alguns tipos de financiamento, aí eu queria que vocês fizessem mesmo para treinar. E aí, o Excel é muito útil para tudo, gente. Eu recomendo que toda vez, até para o controle financeiro de vocês mesmos, né, que vocês usem o Excel, porque é muito bom. Tem mais alguma coisa, gente? Alguma coisa que. Depois que eu vi, na verdade, depois que eu já tinha preparado a aula, eu acho que vai ter uma outra aula ainda sobre sistemas de amortização. Então, talvez vocês vão, né, ter a oportunidade de revisar isso. A Andressa falou que nos diários, nossa, diário, nota no Excel, é muito bom. Depois que você entra no mundo das planilhas, né, a gente quer fazer tudo no Excel. Thaís, ficou mais alguma coisa aí para trás que a gente não viu? Não, eu tinha anotado tudo que eu tinha visto. A maioria você já respondeu. Acho que eu fui Na verdade, respondendo, né? Essa questão do consórcio, quem perguntou aí, depois dá uma olhadinha, porque se estiver falando dessa questão de ir pagando, né?
mês a mês o valor, aí tem as próprias regras do consórcio, né? Tem a questão do sorteio, então aí eu não sei como funciona, mas aí dá uma olhadinha, mas é o contrário, né? Você vai pagando e poupando para depois resgatar esse dinheiro corrigido. O vídeo, gente, ele fica. Ô, Thaís, o vídeo ele vai ficar salvo aqui, não vai? Porque tá gravando. Então, eles conseguem acessar o Olha, vídeo ou não? eu não sei, porque só o da última aula que ficou salvo aqui. As outras duas primeiras, não. Ah, é? Vocês não conseguem, pessoal, depois vocês testem. Na hora que a gente acabar aqui, que o vídeo salvar, vocês conseguem clicar e assistir. Tá, eu não sei se vocês vão conseguir por causa do e-mail, porque talvez vocês tenham entrado como convidados aqui. Mas o vídeo, geralmente, para quem está na turma, ele fica disponível. Acho que 14 dias, né? Alguém falou aqui, fica disponível por um tempo isso. Então, dá para vocês assistirem online, ou se precisar, dá para baixar também. Aí vocês conseguem voltar. Marina, Thaís, aqui é o Rafael. O frio acabou com a minha garganta, desculpa. E eu tô com a mão gelada. Não, então é só para compartilhar, não sem nenhuma dúvida. Eu gosto muito dessa parte, né? Na faculdade foi uma das matérias que eu fui melhor. Não, e é legal só compartilhar mesmo uma experiência, não foi nem minha, de uma colega minha do colégio, até que ano passado ela fez essa matéria, essa parte de saque price com o 9º ano, para trabalhar juros também. E Uhum. ela fala que foi uma das melhores aulas que ela teve, porque ela tinha acabado de comprar um apartamento, então ela levou as parcelas do apartamento, e ela foi fazendo essa ideia, né, da price, da saque, usou o Excel, e os alunos ficaram tão chocados, às vezes com juros, com não sei o quê. Nossa, mas paga tudo isso, paga. Ela falou que que eles mais participaram, que foi super interessante. Então é legal que a gente sabe que os alunos gostam também disso, né? Eles ficam interessados. Matemática financeira sempre chama muita atenção deles. E essa construção também no Excel, eles ficaram bem interessados. Então é sempre coisas que a gente pode trabalhar que com certeza sai coisa boa aí nas aulas. Essa parte interessa, né? Essa parte de dinheiro, né? E o interessante disso é realmente ver, né? O tanto de juros que tem embutido nas coisas, porque a maioria das pessoas não tem educação financeira, realmente. Parcela cartão de crédito com juros, né, altíssimos. Então, os alunos terem esse contato desde cedo também é interessante, além de, né, ficarem motivados a aprender o Excel, aprender essa parte de juros, é interessante também por causa da parte de educação financeira, né? Então, aí, gente, é uma boa pedida levar isso para a sala de aula. E até ensinar, né, os alunos a usarem o Excel, mesmo essas coisinhas básicas, eu vejo, por exemplo, que, infelizmente, eu não dou aula de matemática financeira, porque eu estou com os alunos do primeiro ano. Lá no Cefet Nepomuceno é no segundo ano que eles vêm. Mas eu vejo que os alunos no terceiro ano não sabem, nunca mexeram no Excel. Então, às vezes a gente vai fazer alguma coisa de iniciação científica, alguma coisa, né, fora da sala de aula, aí você vê que eles não têm nenhuma formação no Excel, coisas básicas de dividir uma célula por outra. Aí isso é interessante também, que é uma forma de já, né, introduzindo as planilhas eletrônicas aí, que é o que eles vão precisar de fazer, né, no dia a dia, quando for trabalhar em alguma empresa. Então, realmente é interessante, por todos os lados, né? Pela motivação, por introduzir o Excel, por mostrar, né? Dar essa educação financeira. Bem legal esse relato. Inclusive, eu não sei se todo mundo aqui também já tinha ideia, né? Do que é o sistema SAC e o Price. Então, isso também não é ensinado, né? Não sei, se você não for buscar na internet, agora talvez, né, vai entre, né? É,
Mas isso, igual eu falei, nem na minha graduação eu vi matemática financeira. Então, é realmente um tema interessante que é pouco abordado. Exatamente, é pouco abordado e de muita importância quando a gente para analisar. Exatamente, né? Pode fazer diferença, né, em relação ao tanto de juros que você vai pagar ou não, né? A questão é que e também igual a gente estava comentando, vale mais a pena isso ou isso? Assim, no geral, são muitas variáveis, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas quando a gente fixa, né, algumas variáveis e olha só para uma delas, para simplificar, né, usa modelos mais simplificados, a gente consegue já ter uma ideia, né, do quanto que uma variável já influencia, por exemplo, no tanto de juros que você vai pagar, na parcela que você vai pagar. Então, isso é interessante tanto para a gente na vida, né, no dia a dia, quanto para mostrar para os alunos como que, por exemplo, uma taxa, uma variação pequena numa taxa, nos juros compostos, lá na frente você tem uma variação gigantesca, porque é exponencial. Então, isso é legal de abordar também. Alguém mais, gente, quer fazer alguma consideração, compartilhar isso já, alguma experiência também, né? Porque isso é interessante para a gente que dá aula para o ensino médio. Não, então aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Foi bem produtivo, né? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu vou passar a lista de exercícios, porque eu achei que não ia dar tempo da gente ver Price, eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Mas como deu tempo, eu vou passar a lista pro Cristiano. Tá? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, e essa lista também não precisa necessariamente ser feita no Excel. Caso não tenha acesso ao Excel, vocês podem usar, né, outras maneiras de chegar no resultado, igual a gente falou que tem muito site, né, que resolve as equações, aplicativos. Se quiser fazer a planilha também em outro tipo de planilha eletrônica que não seja Excel, ou até na mão também, né? Se quiser fazer na mão, pode também, tá? Não tem problema nenhum, não. E qualquer dúvida, estou disponível. Vocês podem entrar em contato comigo e aí a gente vai conversando. Beleza, Thaís? Como é que é? Tem lista de chamada? Ou é pelo exercício? Podemos finalizar? Tá tudo certo? A lista de chamada sai do Teams mesmo e como a lista que você vai passar para ele também conta como presença. Então tá. Beleza, então. Então, eu acho que não tem mais nada não, né? Podemos encerrar aqui, gente? Então tá. Beleza, gente. Boa noite. Obrigada, Thaís. Obrigada a todo mundo. Até a próxima, gente. Obrigada a você, Maria. Você já encerrou a gravação, não sei? Pode deixar. Boa noite. Boa noite.